Olá, boa tarde, povo brasileiro. Estamos aqui com o Coronel Medinas e o pastor Newton César. Nesse momento, irei entrevistar o coronel que está aqui em Brasília, hoje, 14 de dezembro de 2022. Coronel, o senhor está aqui no acampamento do Movimento Brasil, Resistência Brasil. O que o senhor pôde perceber desse movimento? Uma honra conversar contigo, Janete, aqui com o pastor Newton César, que eu tive o privilégio de conhecer aqui no acampamento dos Patriotas, junto ao quartel-general do Exército. E o que eu tenho a dizer neste documentário que a Janete está fazendo para o Brasil, ela e o esposo testemunhando aqui neste acampamento há mais de 43 dias, primeiro, que este povo é ordeiro e pacífico. Não vi nenhuma confusão nos 2 dias que eu circulei por aqui e acredito no testemunho que eu ouvi do pastor de que nos 43 dias que ele e a esposa, que eu tenho o privilégio de ser entrevistado por ela nesse instante, disseram que em momento nenhum presenciaram brigas aqui no acampamento, discórdia entre as pessoas. Pelo contrário, enalteceram, e eu assino embaixo, porque para mim é um testemunho de fé que o pastor nos dá, é que pessoas de todo o Brasil, famílias, adultos, crianças, pets, né? A gente vê aqui as pessoas passeando com seus cachorrinhos. Isso reflete muito a índole desse povo brasileiro. Uma índole, como eu já disse, ordeira, pacífica, e o caráter desse povo brasileiro. O povo brasileiro está bem aqui, muito bem representado nesse acampamento, porque a Janete e o esposo dela me diziam que pode deixar o telefone carregando ali numa tomada e ali vai tomar uma água, volta, o telefone está no mesmo lugar. Isso diz muito sobre o caráter dessas pessoas. Diz muito porque aqui não há brigas. Então, com 36 anos na Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul, vim aqui a trabalho e aproveitei para visitar o acampamento dos Patriotas. O que eu sinto aqui? Um espírito de fraternidade. As pessoas unidas pelos laços de camaradagem e amor à pátria. Então isso revela muito sobre esse povo. Então quando acreditam na conta dessas pessoas que estão aqui, desordem, baderna, violência, lhes digo com toda franqueza e sinceridade, não acredito nesse rótulo de violência que muitas vezes querem colocar nos patriotas que estão aqui. E também não concordo com aquele rótulo de golpismo que tem sido imputado a esses brasileiros. Não combina com a índole, ainda mais num país democrático. Pelo menos o Brasil se apresenta para a sua comunidade internacional como democrático. E democracia é conviver com as diferenças, com as opiniões em contrário, mesmo que elas não sejam exatamente aquilo que eu penso. Então, eu acho que está lá na Constituição. Manifestação ordeira, pacífica, ok. Não dá para rotular de golpistas, antidemocráticos, não combina com as pessoas que estão aqui. E aproveitando esse momento importantíssimo, hoje, dia 14 de dezembro de 2022, 14 horas, 30 minutos, eu vos digo, aquele incidente que houve no dia da posse do Lula aqui, em que um grupo de baderneiros, de vândalos, aproveitou aquele momento ali em que foi feita a prisão do cacique Sererê, uma prisão que representou um gatilho para as pessoas explodirem. Então veio naturalmente a tribo do cacique para junto do prédio da Polícia Federal, fazer uma manifestação ali emocionada, compreensivelmente emocionada, porque ali estava preso um pai, ali estava preso um líder indígena que tem expressado a sua opinião contundente e está ali preso. Então a sua tribo acorreu para ser solidária, junto com a família e junto com os simpatizantes. E aí vem o ponto que eu quero chegar. Aí, aqueles guerrilheiros ali que já estavam preparados, aguardando o momento certo para agir, agiram. Incendiando carros, ônibus, depredando patrimônio público e privado. Essa gente não pertence a esse movimento de patriotas. Afirmo isso com a autoridade de coronel da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul com 36 anos de vida militar. Comandei batalhões, inúmeros soldados em combate
até em reintegrações de posse, onde do outro lado o público era bem hostil a nós. Então, meus irmãos do Brasil todo, eu não acredito que foram estes patriotas que atacaram o prédio da Polícia Federal. Eu acho que já cansei vossos ouvidos aí, já ficou um pouco grande aí a minha entrevista, se a Janete tiver alguma outra pergunta. Sim. Estou às ordens aí desse povo aqui e de todo o Brasil aí, que muito me honra aqui testemunhar ao lado do irmão aqui, o pastor Newton César. Então, só uma ressalva, coronel, que ele ainda não tomou posse, foi no dia 12, só uma diplomação, né? Então, o Lula, o atual indicado, né, tomado as eleições como presidente, ainda ele não é presidente, ele só foi diplomado dentro dessa conjuntura que ainda a gente vai saber se dia 1º realmente o código-fonte vai apontar se está correto essas eleições de 2022 ou não. Todo mundo, todos os brasileiros querem, né? Nós queremos essa resposta e esse documento, diga-se de passagem. Janete, eu respeito, não poderia ser diferente, como com a minha investidura de comandante, ainda que já esteja na reserva, eu respeito as instituições e as autoridades constituídas. Não cabe a mim fazer julgamento sobre a conduta dessas autoridades, ainda mais em público e sabendo a importância que tem esse documentário gravado. Eu acredito nas instituições e acredito também na soberania do povo brasileiro, que tem pedido respostas para as autoridades. Pela própria lei da transparência em vigor no país, eu penso que as autoridades constituídas elas têm que dar resposta aos brasileiros que estão questionando a segurança do nosso processo eleitoral eletrônico. Até fiz uma pesquisa ali no Google, né? Hoje no mundo tem 193 nações reconhecidas, 193 países. Fazendo a mesma pesquisa, eu perguntei para o Google quantos países usavam o sistema eletrônico. O Google me respondeu que eram 35 países. Então a gente chega a uma conclusão que a expressiva maioria dos países no mundo ainda estão no voto impresso no papel. Isso, para mim, diz muita coisa. Eu penso que o Brasil deveria organizar, com a participação do TSE, como convidado, um seminário nacional. Acho que Brasília é o local mais indicado para nós convidarmos autoridades da área de tecnologia da informação, com a colaboração do TSE, dos TREs, trazendo para cá os seus técnicos para debater com programadores de TI sobre a segurança da urna e as suas eventuais possíveis vulnerabilidades. Eu acredito que nós prestaríamos um grande serviço à nação brasileira nos esclarecimentos que ela está pedindo sobre a segurança das urnas. Isso é importante. O brasileiro está com uma interrogação sobre essa questão da transparência das urnas e da lisura das urnas no processo eleitoral. Então, isso é importante que realmente haja um esclarecimento, né, para que todos nós possamos termos ciência realmente se esse processo foi de uma forma honesta ou desonesta. Isso é uma democracia, né? Desde quando o povo quer esse documento do código-fonte, esse relatório, eu acredito que o povo tem esse direito, porque o povo já pediu, né? Porém, ainda não foi dado ao público, né, essa transparência devida a todos os brasileiros. Eu acredito que se realmente vier ao público, todos os brasileiros, eu acredito que vai acabar toda essa interrogação. Eu acredito, Janete, que o Supremo Tribunal Federal, o próprio TSE, tem condições de colaborar de forma inteligente, de forma democrática, participando desse seminário que eu estou propondo, mostrando ali de forma bem objetiva o que o povo quer saber.
Até tem aquela máxima popular, quem não deve não teme. Então todas as informações que puderem ser fornecidas para pacificar o povo brasileiro, especialmente esse contingente expressivo aí de 60 milhões de brasileiros que votaram no presidente Bolsonaro, têm o direito de terem acesso a todas as informações aí, mostrando definitivamente a segurança dessas urnas eletrônicas. E penso que a maior autoridade técnica para dizer sobre a sua segurança e eventuais possíveis vulnerabilidades são os técnicos em TI, os programadores, os produtores de softwares que podem ali de forma muito responsável, porque certamente vamos convidar para esse seminário pessoas de reconhecido saber e experiência na área, com a participação do TSE, com a participação dos TRS, prestar essas informações aí que a sociedade brasileira está solicitando. Minha continência fraterna aí a todo o povo brasileiro indistintamente, almejando que sempre o nosso Supremo Pai, muito bem representado aqui por um homem que prega o Evangelho numa sociedade que precisa de paz, que precisa de integração, que precisa de educação espiritual. E o que eu sinto aqui nesse acampamento é uma boa energia, uma atmosfera que me magnetiza com amor à pátria, com respeito ao próximo e todos aí muito ligados com Deus. Forte e fraterno abraço a todos. Aqui o pastor está pedindo a palavra também para se despedir. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Shalom a todos os brasileiros, hoje 14 de dezembro de 2022. Deus os abençoe.